slides. São algumas informações que o aluno tem que ter logo no início para que ele possa utilizar isso durante todas as aulas. A gente inicia com a correção de cabeça. A orientação é o seguinte: o aluno ele não pode estar fazendo uma flexão de cabeça aqui e nem uma hiperextensão. Como é que a gente faz para fazer esse aluno entender que ele precisa ficar com a cabeça alinhada com a cervical neutra? Um dos comandos que a gente utiliza é pedir ao aluno para que imagine que aqui tenha um cordão invisível e esse cordão está puxando a cabeça dele para cima. Ou que a cabeça dele é um balão e que esse balão está flutuando, como se fosse um balão de gás. Então o aluno vai estar sempre com a cabeça indo em crescimento axial em direção ao teto. E aí a gente vem e pede para que ele mantenha também, é um outro comando, o queixo paralelo ao solo. Então toda vez que a gente falar alinha a cabeça, olha para frente, ele vai entender que é para fazer com que o queixo fique paralelo ao solo, ok? Aí a gente consegue corrigir a cabeça. Vindo para os ombros, a gente precisa fazer o aluno entender que essa correção, às vezes ele está assim, ó, ou em cifose ou hiperestendido. Então a gente vai corrigir como? O ideal é que ele faça uma correção das escápulas para trás e para baixo. Ou seja, ele não pode unir muito as escápulas lá atrás e nem pode ficar muito puxando aqui para frente. Então a gente faz o comando, dá o comando da seguinte forma: você vai colocar os ombros para trás e para baixo, derretendo as costelas em direção ao ilíaco. Ou seja, ele vai fazer levemente vai puxar, né, de forma leve os ombros para baixo. E aí, se ainda assim a gente perceber que ele não conseguiu trazer tudo, a gente vai pedir para que ele abra o coração, ok? Então ele não pode unir muito as costelas atrás e também não pode deixar aqui fechado. É um equilíbrio, ok? Esses são um dos comandos que a gente utiliza. E aí a gente vai passar para a parte de pelve. A pelve, a gente costuma pedir para que o aluno entenda o que é a pelve neutra. É um exercício muito difícil. Para que ele consiga ganhar essa consciência corporal, a gente utiliza esse tipo de comando aqui. A gente pede para que ele faça um triângulo aqui abaixo do umbigo. Esse triângulo ele tem que estar paralelo à base com o ápice, tá? Então eu vou pedir a ela para poder fazer a forma errada. Você vai colocar agora, Dai, o seu pubis lá para baixo, bota a ponta do triângulo lá para dentro. Ela está fazendo uma hiperextensão. Vira aqui um pouquinho de lado. Dessa forma, ela está fazendo uma hiperlordose, o que não é certo. E aí, a gente pede agora para ele fazer o contrário. Bota o ápice para cima e a base para dentro. Gira aqui para a gente ver. Ela está fazendo uma retificação da lombar. E aí a gente fala para ele, a forma certa nem é tudo para dentro e nem é tudo para fora. Você vai achar o meio do caminho, permitindo que a base e o ápice fiquem paralelos. Aí sim ela vai estar com a coluna neutra aqui atrás, uma lordose fisiológica, porém não uma hiperlordose nem uma retificação. Esse comando é legal para que você faça durante a aula até que ele entenda o que você está querendo. E aí agora a gente vai falar sobre a ativação do powerhouse, o centro de força. Esse exercício é muito importante que o aluno consiga ter essa consciência, porque ele vai utilizar isso também dentro da aula dele. Como que a gente vai fazer com que o aluno entenda o que tem que ativar? O powerhouse, ele consiste da ativação do reto do abdômen, do períneo e dos multífidos. Vira aqui um pouquinho, tá? Vira de costas. Os multífidos, eles ficam nessa região, tá? Acima um pouquinho aqui da lombar, nem aqui e nem no sacro, no meio do caminho. Então, como que a gente vai pedir para que o aluno aprenda, como que a gente vai treinar esse aluno a aprender a ativar o powerhouse? A gente costuma dar alguns comandos. Um deles é pedir para que o aluno, para contrair períneo, que ele simule que ele está muito apertado para ir ao banheiro, ele está prendendo o xixi. Então, se você fizer aí, você vai ver que só de você
imaginar que está prendendo o xixi, você já sente a contração de períneo acontecendo, ok? E aí, transverso de abdômen. O transverso de abdômen, a gente costuma pedir para que o aluno fique em V-position, une os calcanhares, e ele vai imaginar que ele está vestindo uma calça jeans muito apertada. Com isso, quando você fizer aí, você vai ver que realmente funciona. Você vai imaginar que está vestindo uma calça muito apertada, muito apertada, muito apertada. Isso vai fazer com que você contraia, né, de forma lúdica, a parte interna de perna, que é o que a gente precisa, e glúteo. Então você vai estar nessa ativação. Quando você chegar aqui, você vai ainda conseguiu vestir a calça. Agora você tem que fechar o fecha-clé da calça. Ou seja, você puxa aqui, ó, colocando o umbigo para trás e para dentro. É como se fosse assim, ó. O próprio movimento do fecha-clé para trás e para cima, ok? E aí eu acho que dessa forma fica muito mais fácil para que vocês façam o seu aluno entender que ele tem que manter o abdômen contraído, o períneo ativado e os multífidos. Quando você faz essa contração, quando você experimentar aí, você vai ver. Você automaticamente contrai os multífidos. Também podemos pedir para que ele treine essa ativação. Vira aqui para mim, Dai. Tudo de costas. Você vai pedir para que ele coloque as mãos aqui. Coloca aqui, Dai. Faz uma pinça. Que ele coloque a mão aqui. Deixa eu fazer que eu acho que vai ficar mais fácil. Coloque a mão aqui e tente contrair, ou seja, mexer aqui onde estão os meus dedos. Chega um pouquinho mais para trás, porque meu dedo não está preso. E aí você vai pedir para que ele faça uma contração sem movimentar a pelve. Tenta contrair, Dai. Ó. Ele tem que sentir o dedo dele ativando aqui, ó. Sem fazer movimento de pelve para poder contrair. Realmente, pode virar, tá? Realmente é muito difícil, é treino, ok? Mas só essa ativação de fechar o fecha-clé, vestir a calça e fechar o fecha-clé, você já vai perceber que ele já vai conseguir contrair e ativar o períneo prendendo o xixi, ok? É algo que funciona muito com a gente, você pode utilizar que vai funcionar com você também, tá? Então a gente já falou de powerhouse, organização escapular, cabeça, falta mais alguma coisa? Posição das pernas. Fala então. Se for deitado. Ah, sim. Então vamos mostrar agora. Isso a gente está mostrando com o aluno em pé. Digamos que ele esteja no exercício deitado. Deita aqui de barriga para cima, né? O dorsal. E aí a gente vai tentar utilizar esses comandos de uma outra forma. O aluno está lá deitado. A gente já ensinou esse primeiro momento de pé, porém agora ele está no exercício nessa posição. Como que a gente faz para saber? Abre aqui um pouquinho, vai para mim, aqui. Chega mais um pouquinho para cá, vai. Como que a gente faz para saber, ou para orientar o aluno, quando ele estiver nessa posição, para que ele lembre de tudo aquilo que a gente acabou de falar? Uma forma de você observar se ele está fazendo é você pedir para que ele faça também o triângulo aqui, mas de forma deitada, né? Você vai pedir para que ele traga o pubis dele todo para cima. Você percebe que ele colou a lombar aqui no chão, de forma errada. Ele vai perceber que ele está errado porque ele está colando lá. Agora você vai jogar tudo para baixo. Ele vai perceber que o vão ficou muito grande aqui, ou seja, está errado. Agora, Dai, procura o meio do caminho. Beleza? Ele vai perceber que existe aqui sim um espaço, porém está um espaço de uma curvatura fisiológica. Então, esse formato aqui desse triângulo que a gente utiliza, ele funciona muito até para quando a pessoa estiver na vida dela e queira trazer a correção para o dia a dia dela, ok? E aí, como que a gente pede aqui para os alunos organizar as escápulas? Às vezes ele já deita assim, ó. Então a gente vai trazer aquele comando, ó, afasta os seus ombros da orelha, empurra o teu ombro lá para baixo, derretendo as costelas em direção ao quadril, de forma leve. Abre um pouquinho o teu peito, mas não cola as escápulas lá atrás. Ativa elas sem fazer muita força. O movimento ele é leve, tem que ser um movimento sutil. Se você perceber que o aluno está fazendo muito isso, você já vai saber que ele está fazendo de forma errada, ele está ativando onde não é para ativar. Porque o que vai puxar as escápulas para baixo é o serrátil. O músculo que tem essa ação, ele fica aqui, ó, na parte lateral de tronco, abaixo, um pouco abaixo das axilas.
Então, outro comando que também funciona é você pedir para que o teu aluno esprema um limãozinho aqui embaixo das axilas. Pensa que você está espremendo um limão, fazendo um suco aí do limão. Ou prende o termômetro, segura aí o termômetro embaixo das axilas. Ele já vai fazer essa ativação aqui lateral de tronco, ativando o serrátil, puxando os ombros para baixo, ok? E aí você vai observar se ele está corrigido aqui, se ele está corrigido aqui, e aí sim você inicia o movimento que você precisa, que você criou para ele ou que você imaginou para aquela aula, ok? Vamos falar agora um pouquinho da respiração. Geralmente a gente pede para que o aluno inspire profundo, encha a caixa torácica no máximo que ele conseguir, expande as torácicas, cria espaço. E na hora de soltar o ar, ele vai soltar da mesma forma pela boca. Então ele vai tirando o máximo de ar que ele consegue. Porque se ele tira todo o ar, ele consegue fazer com que entre mais ar no próximo ciclo respiratório. Então a gente tem que perceber se o aluno está fazendo esse ciclo completo. Então ele inspira profundo, expira tudo. Geralmente a inspiração ela é um pouco mais demorada, é mais lenta. Porque aí você vai enchendo toda a caixa torácica e depois você solta tudo de uma vez, porque você vai estar fazendo essa expiração geralmente no momento de maior ação do movimento ou no momento em que ele esteja fazendo maior esforço, né, no movimento. Isso é o básico, né, da respiração, porém, vocês vão ver no decorrer do curso que a gente, isso não deve ser uma regra. Então é preferível que o aluno mantenha uma respiração fluida do que ele tente ficar pensando só nessa respiração, tá? Mas a gente está te mostrando como seria a respiração do Pilates. Eu vou fazer uma demonstração aqui, a Daiane vai fazer, flexiona aqui os joelhos para mim. A Daiane vai utilizar agora a inspiração fazendo o movimento só para que vocês entendam. Então, Daiane, inspira profundo. Quando você expirar, você vai fazer uma flexão de tronco, soltando o ar, como se fosse um abdominal. Pode jogar os braços lá para frente, só isso, e retorna. Faz o seguinte, joga teus braços lá atrás. Vamos iniciar o movimento. O movimento é esse, de flexão de tronco no abdominal. Solta o ar, puxa o ar e volta. Inspira profundo lá embaixo, sobe soltando o ar. No momento de maior esforço, ela vai estar soltando e vai voltar, ó, relaxando e puxando o ar, enchendo a caixa torácica. Ok? Pode baixar. E aí, daí eu queria que você sentasse aqui um pouquinho. Pode sentar. Pra gente falar um pouquinho sobre o crescimento axial. Chega um pouquinho mais pra trás. E aí a gente vai falar sobre o crescimento axial, que também a gente utiliza muito esse termo e essa forma dentro dos exercícios. O que seria isso? Por exemplo, se a gente está trabalhando o membro superior, vou pedir ela para dar vira de ladinho, chega um pouco mais para trás. O movimento é o seguinte, a gente pediu para o aluno flexionar os ombros e esticar o braço à frente. O que seria o crescimento axial? Nesse caso, a gente está falando de braço. Então, ela já está aqui toda corrigida, a cabeça flutuando como um balão, parece que tem um fio puxando lá para cima, as escápulas estão organizadas para trás e para baixo, e eu quero um crescimento axial agora, Dai, dos teus braços. O que seria isso? Você vai estar como se alguém estivesse puxando o braço dela lá para frente, porém você observa que o ombro não vai. As escápulas estão organizadas aqui. Sempre vai ser esse crescimento como se alguém estivesse puxando você para longe. E aí, para você perceber se seu aluno está fazendo isso ou não, você vem aqui e faz uma força, ó. Quando você faz força para baixo, mantém crescimento, tá? Mantém firme. Ó, você percebe que ele realmente está crescendo, ele está fazendo uma contração. Então, pode descansar um pouquinho. Isso aqui é uma forma de você também analisar se o seu aluno está conseguindo fazer esse crescimento axial. Ele funciona para membro superior, funciona para a cabeça, cresce a coluna em direção ao teto. Já é um crescimento axial, como se alguém estivesse te puxando aqui lá em cima. Você está crescendo a coluna inteira, né? Se você já estiver trabalhando perna, deita lá de novo para mim. Da mesma forma. Então,
dobra aqui em chair position aqui. Isso. E aí eu vou dar o comando pro aluno. Estende as tuas pernas em crescimento axial. Desce um pouquinho aqui, sustenta. Ó, eu tenho que vir aqui e ela tem que estar crescendo, tem que estar tudo ativado, ok? Se eu vier aqui, amolece a perna, tá? Se eu vier aqui e fizer isso e descer, você já sabe que ele não está em crescimento axial. Ó, tá firme. Pode descer. Ok? Esse é um comando que a gente utiliza durante praticamente todos os exercícios, porque o tempo todo ela tem que estar em crescimento axial de coluna, de cabeça, crescimento axial de perna, se estiver trabalhando o braço, crescimento axial de braço. Lembrando que crescer não é fazer isso, é ativar aqui como se alguém tivesse, a mão estivesse puxando o braço, ok? Acho que foi, né? A gente não tinha falado de crescimento axial. Não. Tem mais algum comando? Vai Você parar faz algum? lá ou não? Yeah.